Graças a Deus por você que veio, por você que pôde estar aqui nesta noite. Bom, o tema de nossa palavra hoje, a palavra do Senhor para as nossas vidas, é desfrute da essência. Desfrute da essência, certo? Quero dizer a vocês, amados, todos que estão aqui, você que está conosco nessa live, que eu fui chamado para uma missão. Nessa missão, já faz algum tempo, que é a missão de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra do Senhor. E essa missão me trouxe responsabilidades que eu carrego com alegria, como aquele texto lá, porque devo fazer ao Senhor e fazer de todo o meu coração. Eu sinto prazer em poder anunciar o Evangelho, e não somente de púlpito, mas também o supermercado, onde estou, onde passo. Eu quero ser uma carta aberta, eu quero ser um anunciante do Evangelho, mesmo sem falar nada, mesmo que eu não fale nada. Eu fui chamado, e você também, mas especificamente, quando você é chamado para ser um pastor, para ser um obreiro, um missionário, há uma incumbência um tanto quanto maior também em nossa vida, e é uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela traz para nós um peso de alegria, né? E um peso de satisfação em saber que nós somos dispenseiros da multiforme graça do nosso Deus. Não é só para pastor, é para todos. Todos nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Mas eu sinto uma responsabilidade maior de não somente anunciar Cristo, mas pastorear um rebanho também. Sabe, tem uma diferença em você anunciar e pastorear. Eu fui chamado para anunciar e fui chamado para pastorear. Eu fui chamado para conduzir pessoas, e principalmente eu, a minha família, minha esposa, minhas filhas, meus genros, meus netos, principalmente essas pessoas, mas também levar e trazer, levar as pessoas à presença de Deus para que sejam nutridas, para que recebam a essência da nutrição, a essência do alimento que Deus tem para cada pessoa na face da terra. Então isso me preocupa bastante, porque eu fico pensando, será que eu trago o alimento certo? Será que são essas vitaminas que as pessoas precisam espiritualmente? O mundo passa, a gente vê que as coisas vão evoluindo, e o que os jovens precisam? O que as crianças precisam? O que os adultos, os idosos precisam? Então, não é fácil. Eu acho que uma refeição para cada pessoa, não é fácil o pastor elaborar. Mas Deus tem falado ao meu coração sobre isso, que eu devo, então, trazer um alimento que é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento. E a essência da palavra de Deus é que vai fortificar as pessoas. Não é tanto a aparelhagem que nós temos de som, não é tanto as luzes que brilham no templo. Tudo isso é maravilhoso, né? E a gente deve aprimorar e deve ter o melhor para Deus, como nós dissemos em Colossenses, fazer tudo para a glória do Senhor, trabalhar, fazer, trazer luzes, trazer cânticos, trazer instrumentos, fazer tudo com excelência. Mas isso ainda não é a essência. A essência ela é mais profunda, né? É algo que se deve buscar. Então o tema é desfrute da essência. Essa é a minha preocupação. Será que eu tenho desfrutado da essência da palavra de Deus? Ou eu tenho distorcido um pouco a minha visão com aquilo que eu acho que a igreja tem que ser, com aquilo que eu acho que deve acontecer na igreja física, no CNPJ da igreja, né? Eu não sei se você também tem essa preocupação com você.
se você é um cristão, ou se você vai entregar a sua vida hoje para Jesus, se você tem se preocupado em viver a essência de Deus em sua vida, a essência da palavra, todas as vitaminas espirituais que tem na palavra para fazer com que você viva espiritualmente. Que uma coisa é a gente viver fisicamente, viver naturalmente. Nós temos que viver, temos que nos alimentar. E se você não se alimenta bem, você pode ficar doente fisicamente. Você pode morrer fisicamente também. Você tem que se alimentar. Mas às vezes, eu não sei se você tem essa preocupação também de manter a sua vida espiritual em um nível que não abaixe, que não seja um nível de derrota, não seja um nível de fraqueza espiritual. Sabe, manter a saúde emocional com os nutrimentos da palavra de Deus, com a vitamina, com a essência da palavra de Deus. Talvez você tenha se preocupado com isso. Se você se identifica comigo nessa preocupação, nós dois vamos sair daqui felizes nessa noite, né? Se você não se preocupa, você pode sair da mesma maneira. É como ir a um médico e o médico receitar: olha, você precisa tomar vitamina D, C, B, A, né? Você precisa comer tais e tais frutas. Aí você chega em casa e pega tudo aquilo lá e joga fora e diz assim: nada, eu sei o que eu tenho que comer, eu sei o que é bom para mim, né? Vou tomar limão, nada, ainda mais com casca e tudo, né? Eu tomo limão com casca e tudo, né? Eu tenho um neto que ele gosta de pegar o limão assim com casca e tudo, mas ele não faz careta nenhuma, né? Eu faço uma caretinha, mas é isso, né? A gente pode viver bem, ou pode viver também mais ou menos espiritualmente, ou pode viver também assim, bem fraco espiritualmente. Nós temos que nos decidir. Agora, o que Deus tem para nós sobre isso que nós estamos falando aqui? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos trazer um texto aqui da palavra de Deus, não é? Está em Números. É aquele livro que foi escrito para numerar o povo, né? Vários números de pessoas aqui. Se você ler esse livro do Antigo Testamento, Números era o número, ele tem esse nome porque era o livro que numerava as tribos, numerava as pessoas, né? Numerava os líderes, enfim, era um livro de estatística. Deus também gosta de estatística. Muito bem, é o capítulo de número 11. Capítulo de número 11 de Números. Diz assim: havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer no Egito. Lá no Egito nós comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com o orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Interessante, né? Essa tradução aqui talvez seja um pouquinho diferente da sua aí. Mas era esse aqui, o maná. Então estamos falando de alimento. O maná, a Bíblia descreve que foi o alimento que Deus mandou do céu para o povo. E mandou 40 anos esse maná, certo? Era algo que vinha do céu. E de manhã, né, então caía ali com o orvalho, de manhã eles iam para colher aquilo, uma substância escamosa, mais ou menos, alguns dizem que era um pouco cinzenta,
Alguns historiadores até dizem que essa árvore, ou existe uma árvore, e ainda eu estava pesquisando sobre essa questão do maná, um pastor recentemente, há 2 anos, lá na África, eles encontraram uma árvore semelhante, que dá um fruto semelhante a isso que a Bíblia diz aqui. Então alguns autores, alguns pesquisadores acham que Deus mandou um vento, né? E trouxe dessas árvores e trazia para o povo, e o povo ali se alimentava, era um alimento. Mas eu prefiro achar que veio realmente do céu. Embora não anula o poder de Deus, porque Deus é que criou todas as coisas, certo? Mas foi um sustento do céu que veio. É porque é interessante que eles tinham que colher o maná e não podia colher esse maná que sobrasse para o outro dia. Tinha que ser consumido todo num dia só. Mas na sexta-feira tinha que comer ou colher 2 porções. A porção era um gomer, era mais ou menos uma vasilha, né, um vaso, que era 1 litro e 700 miligramas, mais ou menos, quase 2 litros, quase 2 quilos, vamos ver mais ou menos, né, por pessoa. Era bastante comidinha, né? Mas na sexta-feira tinha que ser o dobro. E no sábado não caía o maná. Então no sábado não ventava, né? E Deus tinha que trazer o vento toda hora, né? Bom, mas tudo bem. Não vamos entrar nessa questão. Eu creio que o maná, assim como depois lá no Novo Testamento Jesus diz que ele é o pão do céu, a gente vai entrar nisso aqui depois, ele veio do céu. Então, o que acontece? O sustento do povo ali, que saiu do Egito, era esse maná. Eu quero que você depois leia, e é interessante parar aqui um pouquinho, fazer um parêntese, que nós estamos, a minha preocupação é que você possa entender a mensagem de domingo, mas não esquecer dela. Se você esquece da mensagem de domingo, você esquece de todo o alimento. Ah, mas pastor, no meio da semana eu leio a Bíblia, eu leio isso, eu leio aquilo, mas é o alimento que a sua igreja está trazendo para você. Então você deve voltar, aquele projeto Ruminar, volta a mensagem para você. Pega a live novamente, né? O Júnior está programando para a gente, né? Só a mensagem. E o louvor, assim, também separado, você pode ouvir. Mas você pega a mensagem e vai ponto a ponto, vai versículo a versículo e começa a dizer o que isso quer falar comigo. Você tem uma semana a partir de amanhã. Porque pode fazer você pode fazer uma pesquisa, perguntar para você mesmo, o que o pastor pregou na segunda-feira? Se você não, no domingo, faz essa pesquisa segunda-feira para você ou para alguém da sua casa. Qual foi o texto? O que o pastor pregou no domingo? Ou o que o irmão pregou lá no domingo? Ah, bom, ele falou sobre Jesus, ele falou alguma coisa assim, né? Mas se você voltar, então nós temos vamos aproveitar a tecnologia. Volta ali, você pode pausar a tela, dizer, não entendi bem, volta. O que isso quer dizer comigo? Aí você começa a orar. Sabe, isso é muito importante. Então, todas as mensagens que a gente trouxer aqui, os pregadores, eu estou orientando a mim, aos pregadores, para trazerem textos. A gente não tem tempo para ler todos os textos, mas nós vamos citar os textos que vão complementar a mensagem. E você tem de segunda até o outro domingo, de amanhã até o outro domingo, para você remoer essa mensagem, para você trazer a essência da mensagem para você, para que isso não fique para lá, para que isso não fique jogado ao ar. Foi aí que Deus tem me falado. Jovem, criança, todos que sabem ler, todos que sabem que podem manusear a palavra de Deus, vão ser alimentados. Não se preocupe, o Espírito Santo me disse, aqueles que forem buscarem, aqueles que buscarem a essência deste alimento, eles serão nutridos. Eu te convido a ser nutrido pela palavra de Deus, amém? Então você pode ler também Êxodo, capítulo 16, versículo 14 até 36, você vai ver também essa questão ali do maná. Mas o que eu quero trazer aqui sobre a essência, né, desfrute da essência,
Vamos ver alguns princípios aqui primeiro. Primeiro que o maná vinha de Deus, não é? E não dos homens. Já dei uma introdução sobre isso aqui. O que você precisa para vencer o deserto da vida, não vem tudo dos homens. Não vem tudo da filosofia, da sociologia, da educação. Tudo isso serve. Mas vem de Deus. Você quer ser um vencedor? Você quer vencer na sua vida? Você quer vencer o deserto da vida? Porque vida é deserto, né? Por muito tempo se pregou, né, pastor João? A questão da doutrina do que tudo você pode, tudo vai acontecer de bom, é a prosperidade acima de tudo. Deus te faz próspero, mas muitas vezes no deserto. E no deserto, eu e você só vamos sobreviver se estivermos com o alimento que vem do céu. Não adianta, você pode procurar o que você quiser. Se você quiser ser bem espiritualmente, se você quiser vencer o deserto da vida, se você quiser estar bem emocionalmente, você deve buscar o alimento do céu. Se alimentar da essência. O culto ajuda você. A pregação é uma proclamação. O louvor, o esforço que eles fazem de estar aqui, enquanto você está em casa, eles estão se preparando para chegar aqui quase 2 horas ou 2 horas antes do culto. Tudo isso ajuda você, mas não é a essência ainda. Você tem que saber que a essência vem do alto, passa por todas essas coisas, mas você tem que buscar mais. Amém, amado? Olha, então, sabe, eu coloquei aqui que o maná era o delivery de Deus. Está na moda o delivery, né? Hoje que o pessoal está ganhando dinheiro com o delivery. Está na moda. Então, é o delivery. Deus mandou. Foi meio sofrido porque o povo começou a reclamar. Você viu lá o texto, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas Deus é bom, maravilhoso. E Ele mandou na porta, no acampamento do pessoal que saiu do Egito, daquela turma toda. Deus mandava todo dia. Não falhava nunca. Todo dia. Eles podiam levantar, pegar aquele maná e eles podiam desfrutar e podiam saciar a sua fome naquele deserto. Por onde quer que eles fossem, o maná ia junto. Caía com o orvalho, de manhã secava e eles recolhiam. Que delivery que não falha, né? Não falava assim, vai demorar 20 minutos para chegar o seu fast food, né? Não, tinha a hora certa, o momento certo e não falhou nunca. 40 anos, quem pode dizer aleluia? Tá fraco esse aleluia, aleluia! Aleluia! Deus não falha com você, Deus não falha comigo. Mas eu acho que algumas pessoas ali passaram fome. E algumas pegavam mais do que podiam. Eu quero que você leia para você ver as regras do maná. Se pegasse a mais, estragava. E se não pegasse, ia passar fome. Cada um tinha que pegar a sua porção. 1 gomer para cada pessoa. 700 e pouco miligramas, 1 litro, 700 e pouco para cada pessoa. A bênção é para todos. Mas a responsabilidade é sua, individual. Seja você criança, seja você jovem, seja você adulto, seja você quem for, pastor, seja quem for. É individual, nós temos que buscar. Então, primeiro que eu vejo aqui, não é? É que, então, o maná vinha do alto céus. Agora, o versículo 8 aqui, 9, diz que eles apanhavam aquele maná. E aqui diz assim, explica bem direitinho. Eles tinham que, alguns cozinhavam em água. Eles também, para ficar um pão assado, gostoso, eles tinham que manipular aquilo. Eles pegavam, socavam, ou passavam no moinho de pedra, assavam em cima de uma pedra. Coisa maravilhosa, aquilo ficava um pão com gosto de mel. Sabe, a essência tem que ser trabalhada todos os dias.
O problema é que nós somos fast food. Nós queremos tudo pronto. As pessoas não estão mais com vontade de ir à Bíblia. As pessoas não estão mais com vontade de sugar da palavra de Deus a vitamina para a sua vida espiritual e emocional. Eu não sou contra psicólogos, psiquiatras. Eu indico psicólogos. Mas é aquela coisa. Eu estou ruim, eu não estou bem. Eu vou logo para um psicólogo ou logo para um advogado. Meu casamento não está bom, já vou logo para o advogado, já parto logo para um divórcio. Minha vida não está boa, eu preciso de um aconselhamento. Tudo bem, tudo isso é ótimo, é bom, mas não é a essência. Você poderia evitar muita coisa, e eu também, se nós fôssemos desfrutar, pegar o maná, trabalhar com esse maná em nossa vida, desfrutar da essência de toda a palavra de Deus. Ela é o maná. A palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. Muita coisa pode ser anulada ou nós deixarmos de passar de ruim, porque a palavra, ela nos guia. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para os nossos caminhos. Amém? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 28, ou 29, né? Provérbios 29, parece-me que sim. Versículo 19 ou 28, estou um pouco perdido aqui. Mas, não havendo profecias, o povo se corrompe. O que é profecia? Não é dom de profecia, não é dom do Espírito Santo. Você quer uma profecia todo dia de manhã para ver se você deve levantar bem, comprar, se você deve amar, se você deve pregar o evangelho, se você deve ser santo, se Deus vai te dar um emprego, isso. Deus, quando Ele quer falar, Ele fala. Nós cremos nos dons do Espírito Santo. Mas essa profecia aí é esse maná. Não havendo maná, o povo perece. Não havendo alimento, o povo perece. Não havendo manipulação, não havendo essência do alimento espiritual, da palavra de Deus na sua e na minha vida e na igreja, nós perecemos. Nós vamos morrer espiritualmente. Por isso há muitos doentes, há muitos que dormem, porque não sabem discernir o corpo de Cristo. Paulo fala sobre isso, sobre a ceia, né? Então, queridos, isso é muito importante para nós. Vamos deixar de ser apenas de gostar do fast food. Vem tudo preparado, né? E hoje está muito fácil esse fast food aí por causa da tecnologia. Então você vai lá e clica, está lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, aleluia, né? Aí você clica de novo, os mansos herdarão a terra. Oh, aleluia, né? Aí você clica de novo, só tem coisa boa. Mas não diz assim, você está lendo a Bíblia, você está buscando, né? Você vai morrer porque você não está comendo espiritualmente, você está desnutrido espiritualmente. E às vezes esse fast food aí de mensagens confunde a gente também, porque você pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Já pensou? Quando você vai num banquete, você tem um monte de coisa assim, você não come bem. Porque você quer comer um pouquinho de cada coisa. Chega em casa passando mal, tem que tomar remédio, né? Agora, quando é aquele arroz e feijão gostoso, você come aquele arroz e feijão, aquela saladinha caseira, né? Oh, aquela comidinha abençoada. Aí a gente não passa mal, dorme bem, né? Eu te chamo a você, membro da comunidade El Shaddai. Pega essa palavra. Se você não fez isso até agora, faça, senão você vai morrer espiritualmente. Não é porque eu estou pregando, não é porque eu estou com essa mensagem, é porque você precisa. Quantas vezes você leu a Bíblia? E quantas vezes a Bíblia falou com você nessa semana? Ou falou assim, uma parte aqui, outra parte lá, um sanduichinho aqui, um refrigerantezinho ali. Isso não vai trazer nutrição para você. Quando eu comecei a palavra, eu disse que eu tenho uma responsabilidade com você. Eu fui chamado para ajudar você na sua vida espiritual. Mas eu não posso fazer nada se você não se alimentar, da palavra de Deus. Bom, segundo ponto aqui, já estou indo, são
Você vai ler aí Números, capítulo 11, do versículo 10 até o 35, que aquele povo era um povo insatisfeito. Deus estava mandando o maná, descia do céu, era pão assado todo dia, né? Mas só pão. E a carne? E os pepinos? E as cebolas? E as verduras? E as frutas? E os peixes que a gente comia no Egito? Tá certo que era escravo, mas comia bem. Não é verdade? É o que eles reclamaram. Essa murmuração, Deus mandou codornas ou codornizes, você vai ver lá. Era tanto que 30 quilômetros em volta do acampamento tinha 1 metro ou 1 metro e pouco de codornizes. Eles comeram tanto, diz a Bíblia, que saía até pelos narizes. Terrível esse negócio. O que Deus fala comigo sobre isso? E depois houve uma epidemia. Deus não se agradou daquilo, trouxe uma doença. Você vai ler aí nesse texto. Povo reclamão. Porque agora só pão. Só esse, maná, o que é isso? Até a palavra maná traduzida o que é isso? Já falei sobre isso, né? Um dia aqui. Então essa reclamação. O que Deus fala para mim, para trazer para você? O maná, ele não tinha uma aparência boa. Ele tinha que ser trabalhado. Só que ele sustentava 40 anos, todas as vitaminas estavam lá. Eu acho até que Deus não precisava mandar codornizes. Isso é um pensamento meu, certo? Deus mandou porque o povo reclamou. Mas o pão, o maná, era suficiente. Gente, o que Deus tem nos dado não é suficiente. O que Deus tem dado a você não é suficiente. Você tem reclamado e eu tenho reclamado, e às vezes até espiritualmente. Eu reclamo da igreja, eu reclamo da pandemia, eu reclamo da live, eu reclamo sem live. E live isso, live aquilo, né? Uma reclamação. Mas você não... Vai. Ele é sem aparência. Tem que ser trabalhado. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Eu tenho que voltar essa semana, eu tenho que trazer para mim o que Deus quer comigo. Mas isso é chato demais, é ruim demais. Eu preciso de coisas melhores. Eu preciso de um oba-oba. Eu preciso de coisas que, na minha vista, sejam muito boas, muito atraentes. E a nossa igreja cristã, evangélica, presta bem atenção, está voltando à essência. Porque se perdeu. Tudo isso é maravilhoso. Som, luz, fumaça, né? Não tem fumaça aqui ainda, né, Júnior? Né, Ronaldo? Não tem, né? Mas pode ter. Não vejo mal nenhum. Mas se ficar só na fumacinha, velho, você tá... Se ficar só na beleza, né? Se ficar só no bonito do templo, se ficar só no bonito dos pregadorzinhos bonitinhos, você vai se perder. Vai vir uma epidemia sobre você, espiritual, que você vai sofrer. Mas eu não quero sofrer. Você também não quer sofrer. Para quê? Vamos para a essência. Vamos ficar no maná. Eu tenho certeza que se o povo não reclamasse, Deus ia mandar com alegria codornizes. Eu nem precisava, ia mandar outra coisa, ia fazer outra coisa, porque Deus tinha um plano, e o plano de Deus nunca muda. Ele tem o melhor para nós, aleluia. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não chegou ao coração do homem, isso Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia. Faz a sua parte, meu irmão. Na sua casa, você entra no seu quarto, dobra ali o seu joelho, ou fica em pé, ou deitado, ou sentado, ou de cabeça para baixo, sei lá, não tem posições que você tem que chegar para Deus, né? Fazer assim, assim, assim. Não, você vai, seu coração vai para Deus, mas vai para a essência, vai para a palavra. Desliga muitas vezes das coisas deste mundo, busca as coisas do alto.
Meus irmãos, então, Deuteronômio, capítulo de número 8, diz o seguinte, versículo 2 e 3. Lembre-se como Deuteronômio 8, 2 e 3. Lembre-se como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova, para saber que estavam, ou se estavam resolvidos ou não, a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Amém? Você não vive só das coisas deste mundo. E eu estou dizendo para você da essência do nutrimento espiritual. Você quer ser um bom cristão? Feliz com Deus no deserto? Não estou pregando aqui que você não vai ter problema não. Talvez você esteja num deserto até pior que o meu. Mas eu estou dizendo a você o seguinte, o que a palavra de Deus diz aqui, é que Jesus repete depois lá para o próprio Satanás, quando tentava ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer viver? Quer ter vida espiritual? Quer ter vida emocional? Quer ter sucesso na sua vida? Quer ter vitória na sua vida? Busque a essência. Busque a essência. Caminhe na essência. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer diante dessa palavra? Eu gostaria que você tomasse uma atitude diante dessa palavra, né? Você poderia amanhã voltar a esse texto, pegar esse texto novamente, ver aonde você tem falhado, ou aonde Deus tem te abençoado, e agradecer a Deus por tudo que você tem. Você pode voltar a esse texto um a um. E sabe, imagine o que pode acontecer na sua vida espiritual. A guinada que vai dar. Eu me lembro que eu tinha um problema de dormir dirigindo. Só não morri porque Deus queria que eu estivesse aqui hoje, pelo menos, né? Mas eu, no semáforo, eu parava e as pessoas, o outro carro de trás buzinava, porque eu dormia. Eu fui ao médico. O médico receitou um remédio e tal, melhorou. Mas daí peguei uma receita de nutricionista, de um médico do posto de saúde lá. Primeiro ele me falou assim, ó, você está obeso, ainda estou, né? Peso mais de 100 quilos ainda. Mas eu pesava muito mais de 100. E você não tem, era um médico japonês, você não tem autoridade, né? De pregar a Bíblia na igreja. Eu não sou da igreja, mas você prega coisa que você não vive, você vai morrer logo. Eu resolvi pegar aquela orientação dele, não come isso, não come aquilo, evite açúcar, papapá. Vai fazer uma ginástica, faz alguma coisa, não fica só lendo Bíblia também, né? Levanta da cadeira. Hoje eu tenho sono, durmo bem, mas não durmo mais no volante. Há uma transformação quando você toma uma decisão. Há uma transformação na nossa vida emocional, espiritual, quando tomamos uma decisão de buscar o alimento espiritual para a nossa vida. Imagina o que pode acontecer na sua família, se você for um marido bíblico, se você for uma esposa bíblica, se você for um filho bíblico. Imagina o que pode acontecer no seu trabalho, se você for uma pessoa fiel à Bíblia, naquilo que você faz. Imagine você como autônomo para os seus clientes. Se você é uma pessoa que tem, sabe, sempre voltado à essência da palavra de Deus, as pessoas vão notar alguma coisa diferente.
Imagine o que pode acontecer com seus vizinhos, com seus parentes. Eles vão notar algo diferente na sua vida. Imagine o que pode acontecer na sociedade, se toda a igreja cristã no Brasil, no mundo, vivesse, se nós vivêssemos a essência da palavra. Imaginem vocês jovens, o que pode acontecer na vida de vocês, na carreira de vocês, se vocês forem bíblicos. Imagine o que pode acontecer na igreja, o avivamento espiritual que pode vir, se nós formos a essência da Bíblia, a essência do maná, se nós trabalharmos, se nós colhermos, se nós formos ao pilão, socarmos, fazermos farinha, cozinharmos ou cozermos e fazermos dele um pão de mel. Aleluia! Imagine que grande avivamento teremos na igreja. Eu desafio a você para ler a palavra. Eu vou citar alguns textos só para você, para ficar aqui registrado na live. João capítulo 6, versículo 31, versículo 49, versículo 58. Apocalipse 2, 17. Hebreus capítulo 5. Você pode ler isso aí durante a semana, ok? Eu estou terminando e eu quero chamar você para a ceia. Quero chamar você para a ceia. João diz assim no capítulo 6, a palavra de Jesus que João registrou. Vamos, pois, comerem o maná no deserto. Aliás, melhor, desculpa. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. João capítulo 6, versículo 48. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Versículo 51 de João 6. Eu sou o pão vivo, é Jesus falando, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Amém? E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 53 de João 6. Em verdade, eu digo a vocês, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, vocês não têm vida em vocês mesmos. Versículo 55 de João 6. A minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então o tema dessa ceia é essência. Essência. Eu quero que você, na hora que eu te chamar aqui para a ceia, você possa dizer: Senhor, estou aqui espiritualmente, eu quero comer da tua carne, eu quero comer do teu corpo. Você, Jesus, é o meu alimento.